Milionário encontra bebês abandonados no sítio e se choca com a mendiga negra. Era uma manhã fria no coração do Rio Grande do Sul. João Medeiros, um fazendeiro solitário de 52 anos, acordou com a mesma rotina monótona que preenchia seus dias desde a morte de sua amada esposa Maria. O silêncio do campo sufocava e as memórias dela estavam por toda parte, no cheiro do café que ele nunca mais fez, na cadeira vazia à mesa. Mas naquele dia, algo inusitado mudaria sua vida para sempre. Ao passar pelo milharal, uma cena chocante o paralisou. Uma cesta de vime, solene e inusitada, repousava entre as espigas douradas. Seus olhos se arregalaram. Com o coração disparado, aproximou-se e, ao levantar a cesta, encontrou 3 bebês. Eles dormiam emaranhados em cobertores coloridos, inocentes e desprotegidos. Um nó se formou em sua garganta. Como poderiam ter sido deixados ali? E quem seria a mãe? Aquela figura que ele esperava encontrar ao lado. Foi então que encontrou uma carta, amassada e um pouco molhada, que falava de um tal Isabela, uma neta de coração da sua falecida esposa. O que isso significava? A mente de João, confusa e angustiada, navegou por memórias de Maria. Sua risada doce, o modo como ela falava sobre família e filhos. O aperto no peito aumentou. Ele não sabia ao certo o que fazer. A vida de João, que se resumia a cuidar da fazenda, agora estava repleta de responsabilidades. Ele teve que buscar ajuda na pequena comunidade. Dona Teresa, a velha fofa que todos respeitavam, topou ensinar a ele tudo sobre cuidados infantis. As tardes, antes marcadas pelo silêncio, agora eram preenchidas por risadas e choros, pela luz que vinha de pequenos rostos curiosos. João se via preenchido por uma nova esperança, um propósito. Mas o que começou como um ato de amor, logo se tornaria um campo de batalha. Luciana, a irmã. Seu olhar era frio e determinado. A guarda das crianças vai ser estabelecida, disse, sem rodeios. E a tensão crescia. João sabia que a vida dessas crianças dependia dele, mas a sombra do passado de Luciana começava a ser uma ameaça. O que ela escondia? O que unia cada um deles? Enquanto isso, em meio aos segredos e às intrigas, um girassol improvavelmente brotou no meio do milharal. Aquele girassol, tão vibrante e alegre, parecia um símbolo de esperança. Uma vida que se ergue na escuridão. João olhava para ele frequentemente, refletindo, contemplando o que ali havia passado. Um simbolismo e mistério dançavam em sua mente. Que outros segredos estavam enterrados no passado dele, que podiam se entrelaçar com a vida das 3 meninas? Em pé, no milharal, ele se perguntava em silêncio, enquanto o sol começava a se pôr. Quais segredos ainda permanecem enterrados na minha história, que podem se cruzar com a vida desses pequenos? As perguntas ecoavam, e as estrelas começavam a b. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto as estrelas brilhavam no céu, João ainda contemplava o girassol solitário no milharal. O calor no peito, que vinha da promessa de uma nova família, começava a se misturar com a ansiedade. Ele sabia que o tempo corria e que a sombra de Luciana poderia se tornar uma tempestade. Mas nada o preparou para o que veio a seguir. No dia seguinte, enquanto cuidava das meninas, uma batida forte na porta ecoou pela casa. O coração de João disparou. Ele corria até a entrada. As pequenas gargalhadas atrás dele eram como uma melodia, mas o som da batida parecia mais ameaçador. Ao abrir a porta, seu corpo parou. Luciana estava ali, mas não estava sozinha. Ao seu lado, uma mulher de rosto rígido e expressão implacável, com um ar de familiaridade que fez João sentir um frio na espinha. João, você precisa ver isso! A voz de Luciana era tensa. Ela estendeu um envelope manchado para ele. Seus dedos tremiam enquanto pegava o papel, e antes que ele pudesse perguntar, a mulher ao lado dela falou: "Eu sou a Clara, a mãe das crianças." O mundo de João desabou. O que significava aquilo? Clara? Uma sombra do passado que ele nem sabia que existia? Quase não conseguiu respirar. A confusão misturava-se com um horror que lhe percorria o corpo. As três meninas riam nos fundos, despreocupadas, enquanto a verdade começava a se desdobrar como um pesadelo. Você não sabe? Clara foi embora antes de dar à luz. Não se preocupou com as crianças. Eu que cuidei delas até hoje. Luciana continuou, sem tirar os olhos de João. Não tente me parar. Elas são minhas sobrinhas. E a guarda é minha por direito. Os olhos de João se arregalaram. As palavras de Luciana ressoavam em sua cabeça como um eco. Tudo fazia sentido agora. As histórias do passado de Maria e a menção de Isabela não eram apenas lembranças pálidas. Era uma ligação que ele nunca imaginou ser tão profunda. Clara! João voltou-se para a mulher buscando respostas. Por que você as abandonou? O que aconteceu? A expressão de Clara endureceu. Você não entende. Foi a única escolha que eu tinha. Não me culpe. Mas as lágrimas em seus olhos diziam outra história. Havia dor ali. E arrependimento. A tensão no ar era palpável. O queixo de João tremia. Ele sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. Mas não poderia deixar elas naquela situação. As meninas não eram apenas crianças em sua vida agora. Eram seu propósito, sua esperança. E ele não ia deixá-las nas mãos de um passado que nem conhecia. Se você ama as crianças, então deixe-as comigo. Eu vou cuidar delas, disse João, a voz firme, mais do que ele esperava. Mas os olhos de Clara se tornaram sombrios. Você não sabe quem realmente sou. E quem sou eu pode mudar tudo isso. Há coisas que você não imagina. Ela disse antes de se virar e sair, puxando Luciana junto. João ficou parado, permissão não dada. O girassol na porta parecia um ponto de luz em meio à escuridão crescente. Ele sabia que aquela conversa era apenas o começo de algo muito maior e mais devastador. O que Clara quis dizer? Que segredos estavam escondidos sob a superfície daquela história? Enquanto o vento soprava e murmurava do lado de fora, João olhou para as meninas, que brincavam inocentemente. Ele sentiu um gélido aperto no coração.
A luta estava apenas começando, e agora mais do que nunca, ele precisava descobrir toda a verdade. A vida delas dependia disso. Mas quais verdades ele estava prestes a descobrir? João permaneceu parado. As meninas brincando nos fundos pareciam tão alheias à tempestade que se aproximava. Ele respirou fundo, tentando processar tudo o que acabou de ouvir. A verdade do passado o envolvia como um manto pesado. Ele olhou para o girassol que levantava a cabeça forte em meio ao campo, mas agora até mesmo ele parecia perder seu brilho. Foi quando um barulho cortou o ar. Uma batida forte e irregular na porta. João virou-se, o coração acelerando. O sol que entrava pela janela ficava ofuscado pela sombra que a batida criava. Ele fez um movimento automático na direção da porta, mas um grito das meninas parou-o. Era um grito agudo, cheio de medo, reverberando em sua mente. Ele correu até a sala, onde as meninas estavam, e viu a cena que o fez congelar. A porta da frente se abriu abruptamente, e uma figura alta e escura entrou, rosto coberto por uma máscara. A mulher com voz sombria disse: "Se vocês não estiverem quietos, não terão o que desejam." O pânico tomou conta de tudo. João se colocou na frente das meninas, sentiu o corpo inteiro tremer. "Quem é você? O que quer?" Sua voz era um misto de bravura e medo. Os olhos da mulher brilharam através da máscara, como se soubessem de algo que ele não sabia. "Eu sei tudo sobre vocês e sobre Clara. Não pense que a história termina aqui, João." As palavras dela explodiram no ar, cheias de uma ousadia assustadora. As meninas abraçaram-se e começaram a chorar. A voz da mulher era cortante, como se penetrasse no fundo de sua alma. João tentou manter a calma, mas a tensão era palpável. Ele desejou que Luciana estivesse lá, que ela trouxesse alguma explicação, uma justificativa. Mas a verdade era que ninguém sabia o que estava acontecendo. E as ameaças daquela mulher eram reais. "Saia da minha casa!" gritou, tentando soar firme, mas sua própria voz soava distante. Mas a mulher apenas riu. Uma risada que ressoou como ecos de um pesadelo distante. "Você acha que pode protegê-las? A verdade é que elas pertencem a você, mas também a mim. Você não tem ideia do que está por vir." Nesse instante, uma ideia surgiu na mente de João. Ele precisava entender o que estava acontecendo. Mas a mulher tinha prometido que sabia sobre Clara. O que de fato estava escondido? Ele precisava saber. E essa mulher, com suas promessas e ameaças, parecia a chave para tudo. Ela avançou e o ar entre eles parecia uma corda esticada, prestes a arrebentar. Então, ela puxou um papel de sua bolsa e estendeu para João. "Leia isso. É tudo o que você precisa saber." Ele hesitou, mas o brilho dos olhos da mulher o desafiava. Com a mão trêmula, pegou o papel. As letras dançavam diante de seus olhos. O que era aquilo? Tinha algo sobre Clara, sobre a família, mas também algo mais. Algo que mudaria tudo. Uma conexão que ele nunca havia imaginado. "Você está prestes a descobrir que nem tudo é o que parece", a mulher disse, enquanto um choque percorreu João. Olhando para ele, parecia um reflexo do próprio medo. Ele começou a ler, e o mundo ao seu redor desapareceu. A verdade estava prestes a desmoronar como um castelo de cartas. A máscara daquela mulher se tornava um burburinho distante. Em meio a tudo isso, as risadas das meninas pareciam lembrar-lhe que o tempo estava se esgotando. E ao terminar de ler, tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. As duas figuras diante dele se tornaram borrões.
Seu destino se entrelaçava com segredos de famílias há muito enterrados. E naquele momento, a verdade crua começou a se revelar, jogando João em um abismo que ele nunca esperou enfrentar. O que seria daquela vida que havia começado a construir com as meninas? Enquanto a batida do coração ecoava em seu peito, ele percebeu que o girassol talvez não fosse mais um símbolo de esperança, mas de algo muito mais sombrio. À medida que a consciência da verdade pesava, ficou claro: as meninas estavam no centro de algo muito maior, e a luta para mantê-las seguras apenas começava. O que mais seria revelado? Enquanto João terminava de ler o papel que a mulher mascarada lhe entregou, sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. As palavras queimavam em sua mente, revelando verdades que ele jamais imaginou. Ele olhou para a mulher, que mantinha o olhar fixo nele. O que você quer dizer com isso? O que mais eu não sei? Ele estava angustiado, o coração a 1000 por hora. A mulher, que ainda se mantinha em pé, respirou fundo. Precisa entender, João. Clara não é apenas a mãe das crianças. Ela é a peça central de um jogo muito maior do que você imagina. E essas meninas, vovó, elas têm algo que os outros querem, algo que pertence à sua família e que pode mudar tudo. Um frio percorreu a espinha de João. O que a mulher estava insinuando? Ela prosseguiu: Isabela, sua esposa falecida, não era quem você pensava. O que você sabe sobre a família dela? O que está escondido entre vocês? João franziu a testa, lutando contra a confusão. Ele nunca tinha ouvido nada que implicasse que Maria tinha segredos. Até onde podia se lembrar, eles foram felizes. Construíram uma vida juntos. Você está mentindo. Isso não faz sentido. Olhe para as crianças, João. Elas não são apenas inocentes. Elas são a chave para um legado que você nunca soube que tinha. Nesse instante, os gritos das meninas ecoaram na casa, e o peso da verdade que se aproximava quase o fez cair. A mulher, agora mais próxima, parecia saber que seus gritos apenas reforçavam a tensão. E se eu lhe dissesse que, um dia, sua família fez uma escolha que agora mantém todos nós prisioneiros? Para salvar a próxima geração, você deve fazer uma escolha. Os olhos de João estavam arregalados, a mente girava com perguntas. O que essa mulher queria? Então ela falou numa voz baixa, quase um sussurro. As meninas são diferentes. Elas têm uma conexão que vai além do que você pode imaginar. Isabela sabia disso. Você precisa protegê-las. João sentiu um nó na garganta. Como assim protegê-las? Ele apenas queria dar amor e um lar para aquelas crianças. De quem? De quem eu tenho que protegê-las? Mas a mulher já tinha se virado, indo em direção à porta. Antes de sair, lançou um olhar penetrante sobre ele. Não confie em Clara. E não se esqueça, a verdade é uma faca de 2 gumes. Enquanto ela desaparecia na escuridão, os gritos das meninas se transformaram em lágrimas secas. O que ele havia lido ecoava na sua mente, como um chamado de alerta. Ele precisava agir, não um ato de proteção simples, mas um movimento estratégico, calculado. Ele não estava lidando apenas com questões do coração. Havia segredos, legados. E enquanto pensava nisso, a porta da frente se fechou com um estalo. E o ar pareceu ficar denso. De repente, ele ouviu um grito distante. A voz de Clara na rua. João, não faça isso! Volte aqui! Ele sabia que ela não deveria estar ali. No fundo de sua mente, a inquietude crescia. O que mais aquela mulher sabia? O que mais estava em jogo? João agarrou-se à ideia de proteger as meninas, mas ao mesmo tempo,
uma sombra de dúvida começou a se formar. Clara vinha com um aviso, mas o que ela poderia ainda esconder? Ele precisava descobrir. Para as meninas, para ele, olhar pela janela, viu a figura de Clara se afastando, o medo em seus olhos. Que escolhas ele poderia fazer que mudariam tudo? E mais importante, ele estava preparado para enfrentar a verdade. Ele olhou para a porta, onde Clara havia desaparecido, e o medo crescia em seu peito. O que seria dessa nova vida que estava tentando construir com as meninas? Ele respirou fundo, tentando processar tudo o que havia acontecido. As meninas, ainda brincando atrás de si, não pareciam perceber a tempestade que se aproximava. Foi então que um herdeiro de desespero ecoou pela casa, um grito agudo e familiar. João virou-se e viu Clara de volta, mas desta vez com um olhar completamente diferente. Seus olhos estavam arregalados e a expressão que antes era de determinação, agora era de terror. João, você precisa ouvir. É sobre as meninas. Antes que pudesse terminar, a porta se abriu violentamente. João se colocou na frente das meninas, sentindo o coração disparar, seu corpo tremendo de adrenalina. Clara, no entanto, parecia diferente. Ela não estava mais apenas assustada. Havia um fogo em seu olhar. Não! Isto não vai acabar assim! A determinação em sua voz o surpreendeu. João percebeu que as coisas estavam mudando rapidamente. A mulher mascarada sorriu, uma expressão sombria. Você realmente acha que pode protegê-las? Elas estão além do que você imagina. E você? Bem, você faz parte disso! Do que você está falando? João perguntou, sua voz tremendo de incerteza. Clara se virou, como se tivesse tomado uma decisão. João, eu não sou quem você pensa que sou. E você precisa saber a verdade. Eu não abandonei as meninas. As palavras dela reverberaram no ar. Então, o que aconteceu? A tensão subia como uma fogueira prestes a explodir. Por que você foi embora? Por quê? Porque sou uma delas! Clara gritou. E a declaração ecoou pela casa como um trovão. Os olhos de João se arregalaram e um nó se formou em sua garganta. O que você quer dizer com uma delas? A confusão o envolvia cada vez mais. Eu sou ligada a um legado que você não pode imaginar, João. A razão pela qual essas meninas são tão especiais. Camila, Sofia e Alice. Elas são o linchamento de nossa família. Elas são a próxima geração que carrega o poder que foi enterrado por anos. No exato instante em que Clara revelava seu segredo, a mulher mascarada levantou as mãos, como se estivesse prestes a atirar. Você não entende. O que você fez foi invocar algo que não pode ser controlado. Uma batida surda no piso fez todo mundo silenciar. O chão tremeu e as luzes da casa começaram a piscar. João sentiu o ar ficar pesado, como se a própria casa estivesse viva, reagindo ao que estava acontecendo. Os homens ao lado da mulher mascarada ficaram tensos e um deles olhou para ela. É hora de ir. Ela não pode ficar aqui. Ele segurou Clara com força, mas ela lutou, seu olhar fixo em João. Você precisa saber a verdade. Antes que seja tarde demais. As palavras de Clara se misturavam ao caos que se armava. João, ainda processando as revelações, percebeu que não havia mais como voltar atrás. Naquele instante, o chão sob os pés deles se partiu. Uma fissura se abriu, revelando uma luz intensa que parecia vir de um abismo insondável. As meninas gritaram e clareza começou a surgir no coração de João. Ele precisava decidir: salvar Clara e as meninas ou deixar que a verdade os consumisse. Mas antes que ele pudesse tomar qualquer decisão, a luz se espalhou pela sala, engolindo tudo em seu redor.
o escuro se fechou à sua volta, e antes que João pudesse gritar, tudo sumiu. E ali, na escuridão, a última coisa que ouviu foi a risada sombria da mulher mascarada e a certeza de que nada seria o mesmo. João se viu engolido pela escuridão. As letras queimavam em sua mente, enquanto Clara e a mulher mascarada estavam prestes a se chocar em uma tempestade de palavras e emoções. Ele mal podia processar a reviravolta. Mas, antes que pudesse formular uma resposta, um tremor profundo no chão que... As risadas das meninas agora eram silenciadas pelo horror crescente. Ele olhou em volta, buscando uma saída, mas a luz intensa que brotava do chão parecia engolir tudo, como se retirasse sua força, como se a própria casa estivesse se rendendo a uma força maior. Então, em meio a tudo, um grito silenciado estalou no ar, mais um reflexo de caos. Clara, agora com o rosto descomposto, gritou: "É por isso que eu fui embora! Eles vinham atrás de mim e eu não sabia!" Antes que João pudesse reagir, uma energia eletrificante perfurou o ambiente. O chão tremeu. Uma fissura se abriu ao redor, revelando uma luz ofuscante que emanava um calor intenso. E o que aconteceu a seguir era impossível de descrever. Uma sombra se ergueu do abismo, moldando-se em uma figura familiar. Um silêncio atordoante tomou conta de todos. Era Maria. A figura de sua falecida esposa surgiu diante dele. A expressão serena, mas seus olhos refletindo uma dor que João nunca havia visto. Ele mal conseguia acar. Como isso é possível? Sua voz mal saía, um nó se formando em sua garganta. João, você precisa ouvir, tudo isso é mais complexo do que parece. Maria disse, sua voz melodiosa cortando a tensão. As meninas se agacharam, observando a cena com os olhos arregalados, sem entender o que acontecia. O espaço parecia ter parado, como se o tempo não ousasse seguir em frente. A mulher mascarada parecia agora mais atenta. "Você não deveria estar aqui", ela murmurou, o rosto contorcendo-se em raiva. "Esse não é o seu lugar!" Mas Maria não recuou. "Meus filhos, elas são minhas, e a verdade delas precisa ser revelada." As palavras impactaram todos como um soco no estômago. João estava paralisado. "Minhas filhas? O que você quer dizer com isso?" A revelação despedaçou qualquer ilusão que restava. Maria, sua amada esposa, não era apenas a mulher que ele amava. Ela carregava segredos que culminavam naquela explosão de vida. Sim, a linhagem delas está conectada à nossa. Um pacto que foi feito antes de eu partir. Um poder que liga nossas famílias e que nunca deveria ter sido rompido. A mulher mascarada se virou, o temor agora claro em seu olhar. "Você mentiu. Você nunca deveria ter falhado. Estamos em jogo, não em segurança." O silêncio era palpável, cortado apenas pelo sussurro das meninas, que, agarradas uma à outra, tentavam entender a gravidade da situação. João, seu corpo inteiro tremia. O chão parecia se abrir sob eles. Ele olhou para Maria novamente, desejando que tudo fosse um pesadelo do qual pudesse acordar. A verdade é que isso é uma luta não apenas sua, mas de todos nós, continuou Maria. Sempre foi, mas a traição de Clara a trouxe até aqui, e você tem que escolher. O ar estava pesado, sufocante. Proteja-as, João, você é a única esperança que elas têm. O choque foi como uma avalanche, desmoronando tudo que ele pensou que sabia. Ele olhou para Clara. As lágrimas escorriam por seu rosto, misturando-se com raiva e desespero. "Você mentiu para mim!
Você sabia de tudo isso? Antes que pudesse terminar, uma explosão de luz erupcionou do abismo na sala. E como se a realidade estivesse se despedaçando, tudo ao redor começou a se distorcer. A figura de Maria pisou firme, mas a vibração intensa ao redor as fez balançar. No instante seguinte, Clara, com um olhar de desespero, gritou: João! Ele veio para nos pegar! Ele nunca desistirá de nós! E antes que ele pudesse compreender, um novo som ecoou. Um rugido como se o próprio abismo estivesse se revoltando. O lugar encheu-se de sombras dançantes, revelando uma força maligna. Não! O que está acontecendo? A pergunta escapuliu da boca de João, enquanto a destreza do momento transformava-se em um pesadelo. As meninas gritaram, e a casa se encheu de uma energia que poderia destruí-los. Prepare-se, João. Esta batalha decidiu o destino delas. Não haverá volta, sussurrou a mulher mascarada. E assim, no meio de um campo de guerra invisível, a última coisa que João ouviu foi um eco profundo, como se as vozes de todos os seus ancestrais gritassem por proteção, enquanto a realidade ao seu redor começava a desmoronar. A verdade não apenas fora revelada, algo muito mais sombrio estava prestes a emergir, e ele se viu preso no epicentro daquela realidade devastadora. A luz intensa do abismo começou a iluminar o ambiente, e João sentiu a adrenalina percorrer seu corpo, como se estivesse prestes a explodir. Ele olhou para Clara, desprendida das sombras, com a expressão quase desesperada, enquanto Maria se mantinha firme, como se cada palavra sua fosse um aceno. Clara começou, mas uma nova onda de tremores sacudiu a casa. As paredes vibravam e os objetos começavam a cair. Não há tempo para isso, Maria insistiu, seu olhar intenso fixado em João. As meninas precisam de você. Ele sentiu o peso do mundo em seus ombros. As crianças, agarradas uma à outra, olhavam para ele, com olhos cheios de medo. O que significa tudo isso? O que você está tentando nos dizer? Gritou João, à beira do desespero. Mas então, entre cenário e as sombras, algo colossal surgiu do abismo. Uma criatura sombria, com garras afiadas e olhos ardendo em chamas. O tempo parecia parar, enquanto todos encaravam a realidade que desmoronava ao redor deles. João nunca havia visto nada assim. O susto a paralisou. Ele está aqui! O espírito que os persegue! Gritou Clara. Ele busca as meninas! Um uivo cortante ecoou pelo espaço. Uma risada maligna que ressoou em seus ossos. A mulher mascarada, agora visivelmente abalada, recuou. Precisamos ir agora! Ela puxou para trás um dos homens que hesitava. O pânico aperfeiçoou seu foco. Mas João, elevado pela adrenalina, finalmente gritou: Não! Eu não vou deixar que ninguém toque nelas! E, em um momento de pura determinação, ele avançou, encarando a criatura. Nunca se sentiu tão impotente e poderoso ao mesmo tempo. O que estava acontecendo? Enquanto a criatura avançava, Clara se adiantou, levantando as mãos. Acalme-se! Eu sou parte disso! Se eles querem as meninas, precisam de mim primeiro! A carga da revelação parecia esmagar o ambiente. E João ficou atônito. Não! Você não pode! Mas as palavras se perdiam nas ondas de caos. As meninas, ainda agarradas, sentiram o pânico crescente em seus pais. Então, em um giro abrupto, Clara se virou para a mulher. Você sabia que isso aconteceria? Você estava esperando por isso. A tensão cortou o ar como uma faca. O olhar da mulher mascarada mudava, de desprezo para compreensão quase trêmula. A mulher respondeu, sua voz fraca. Mas a escalada de energia escura, uma revelação chocante e profunda emergiu.
Clara, a mulher começou, respirando pesadamente. Eu sou sua mãe. A sala ficou em silêncio. As palavras lançadas ao ar eram como explosões. João, os olhos arregalados, não conseguia processar. O quê? Isso não faz sentido. Ele olhou entre as duas, a confusão pesando sobre os ombros dele. É verdade, quando te deixei, minha vida foi poupada. Mas essa ligação nunca se rompeu. Você faz parte disso, mais do que imagina. Clara disse, mas a criatura estava mais próxima, ameaçando tudo ao redor. João olhou para as meninas, o medo refletido em seus rostos. O tempo estava se esgotando. A verdade? O que mais você esconderia de mim? O desespero de não saber o que viria a seguir quase o derrubou. Calha a boca! Venham comigo! Gritou a mulher mascarada, tomando controle da situação. Mas as crianças, amedrontadas, não se moviam, e João se viu paralisado, preso entre duas verdades devastadoras. Enquanto a criatura rugia, João sabia que a vida deles passava por um testamento insano. Ele nunca foi apenas o protetor, mas sempre esteve envolto em mistérios que nem imaginava. Ele precisava confrontar isso, não apenas pela vida das meninas, mas também pela verdade que agora definia seu futuro. Mas a luz que emergia do abismo não anunciava paz. Em meio ao grito distante e sob o peso das revelações, João percebeu que a batalha mais difícil agora era enfrentá-la. A verdade que vinha atrás deles e que revelaria os segredos mais profundos de suas vidas. E a única coisa que restava era o desespero em seus corações. Enquanto o caos reinava, a questão pairava no ar. Até onde ele iria para proteger aqueles que mais amava? Enquanto a criatura sombria avançava, um desespero profundo tomava conta de João. O rugido ecoava nos seus ouvidos e o medo se instalou, como um bloco de pedra no peito. Ele tomou um passo à frente, decidido a proteger as meninas, que estavam geladas de pavor, agarradas uma à outra. Não! Gritou ele. Fiquem atrás de mim. As palavras de Maria ainda ressoavam em sua mente, revelando um legado que parecia maior que eles. Mas agora não havia mais tempo para reflexões. O que fazer? O que poderia enfrentá-los? Clara, aflita, estava prestes a se lançar em direção à criatura, mas a mulher mascarada a puxou de volta, quase bruscamente. Não se mova! A mulher gritou, seu tom agora carregado de desespero. Você não sabe o que ela é! João piscou confuso. O que ela é? O que mais você não nos contou? Mas antes que pudesse terminar, a criatura esmagou ainda mais o espaço entre eles, lançando um grito ensurdecedor que reverberou pelas paredes. Ele só conseguiu ouvir: as meninas pertencem a ela. Nesse momento, uma explosão de luz lamurienta surgiu da fissura no chão. Uma visão surreal se formou diante dele. Uma figura abandonada, perdida em sombras. Lábios pálidos se abriram. O que você fez, Clara? A voz era gelada e penetrante. João não podia acreditar. Era uma imagem distorcida de Maria, mas com seus traços torcidos. Olhos brilhantes e cruéis o encaravam. A presença pertencia e ao mesmo tempo não pertencia. A conexão que sentia era repugnante. Não, é você! Clara gritou, seu olhar se fixando na figura. Não pode estar aqui! João sentiu um nó se formar em sua garganta. O que está acontecendo?
O que essa figura representa? A sensação de que a realidade estava se desvanecendo o envolveu. Ele se virou para Clara, buscando respostas, mas só encontrou terror em seu rosto. Ela não deveria estar aqui. Ela não deveria ter voltado. Clara estava quase em lágrimas, as palavras jorrando sem querer. As meninas, ainda em silêncio, observavam tudo sem entender a profundidade do caos. Como se sentissem que algo estava errado. Seu instinto pulava em alerta. A criatura, antes enrugada e sombria, agora parecia se iluminar à medida que a figura à sua frente se solidificava. Você sabe o que está em jogo, Clara. E agora você não tem para onde correr, sussurrou a figura. As palavras um sussurro levemente sarcástico, com ecos de uma dor antiga. João não aguentava mais. Essa é a sua mãe? O espírito que você deixou? A revelação o atingiu em cheio. Pode ser, Clara murmurou, cobrindo o rosto, enquanto a máscara a empurrou, observando a cena se desenrolar. Ela foi a razão do meu afastamento. Um pacto, um sacrifício. Eu não quis que elas fizessem parte disso. A figura sorriu, serpenteante. Você foi fraca, Clara. Agora, eles sabem que podem nos buscar de volta. Nós somos um. João, atônito, se sentiu afundar em pânico. O que isso significava? As meninas são as chaves para o quê? Exatamente. Para a destruição ou para a salvação? Para tudo! A criatura sussurrou. E então, em um movimento que foi como um golpe na cara, a mulher mascarada disparou na direção de Clara. Mas João instintivamente pulou na frente. Não! E enquanto ele fazia isso, um clarão de luz os envolveu. Uma onda de energia levou tudo. Um vórtice que fez a casa resmungar. Gritando, João se agarrou às meninas, enquanto tudo ao redor parecia se desmontar. E quando o mundo desmoronou, a luz os envolveu mais uma vez. Mas antes que tudo se dissipasse, uma voz ecoou na escuridão. Você não pode escapar do seu destino. As meninas foram escolhidas. E então tudo virou um borrão. Em um momento, estavam na segurança do lar. No seguinte, no vácuo total. O que isso significava para eles? O que ainda estava por vir? O que mais aqueles laços relacionados ao passado revelariam? A luz do abismo se espalhou como um manto brilhante, engolindo tudo, e João sentiu que estava prestes a desmaiar. O ar ficou pesado e pareciam reverberar ecos de uma batalha ancestral. As figuras diante dele, Clara, Maria e a mulher mascarada, pareciam mais do que meras sombras agora. Havia algo mais profundo, uma ligação que ele não podia ver, mas que estava bem ali, pulsando ao redor deles. Então, uma explosão de luz irrompeu. O chão sob seus pés tremeu violentamente, fazendo a casa vibrar. As vozes se misturaram em uma cacofonia estridente, e João sentiu uma onda de pânico atravessar seu corpo. Protejam-se! Ele gritou, se virando para as meninas, que estavam paralisadas de medo. Fiquem atrás de mim! Mas era tarde demais. A criatura sombria avançou, as garras brilhando sob a luz intensa. Ele se preparou para a luta, o coração batendo forte no peito. Mas o que veio a seguir foi totalmente inesperado. A figura de Maria estendeu as mãos em um gesto de proteção. E então a luz estourou ainda mais forte. O ambiente girava, como se a realidade estivesse rasgando. E de repente, tudo parou. João estava de pé em uma sala completamente diferente, cercado por paredes de pedra fria. As meninas estavam a seu lado, e a criatura, ela havia desaparecido.
Era tudo surreal, mas a sensação de que algo terrível tinha acontecido estava no ar. João, o que está acontecendo? Clara disse, a voz trêmula. Ele a olhou, os olhos dela cheios de uma ansiedade palpável. Mas quando ele tentou responder, a porta se abriu lentamente e uma figura encapuzada entrou. Havia um brilho familiar em seus olhos. Finalmente, você chegou, disse a figura. Era a Isabela. O coração de João parou. Como ela estava ali! Ele sentiu a conexão fluindo entre eles, mas também uma sombra de medo. Isabela, o que você está fazendo aqui? Ele mal conseguia falar. O que está acontecendo? Você não pode voltar. Temos uma missão a cumprir. O legado que você protegeu é mais importante do que imagina. As palavras dela eram firmes, ecoando com uma urgência que o deixou inquieto. As meninas agarraram-se a ele, o olhar delas buscando segurança. Mas então, Isabela continuou, e cada palavra sua era como um impacto de um martelo. João, Clara não é quem você pensa. Ela é a razão pela qual você está aqui. Do que você está falando? O choque estourou em sua mente. João olhou para Clara, o desespero mudando sua expressão. Clara, é verdade! As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto dela. E para seu horror, ela não se defendeu. Eu não queria que você soubesse assim. Eu sou parte deles. Suas palavras cortaram como uma faca. Eu não queria te envolver, mas não há como escapar agora. A revelação deixou João paralisado. Parte de quem? O que você quer dizer? Suas palavras saíram num sussurro incrédulo. Os poderes que habitam as meninas, o legado delas. Tudo isso vem de um lugar muito mais sombrio. Eu sou a guardiã desse segredo, mas também sou a fonte dele. E agora, você acabou de se tornar parte de uma história maior. A história de nossa família. O choque foi devastador. João sentiu o chão desmoronar abaixo de seus pés. Você não pode estar falando sério. Você me enganou desde o começo. Nossas filhas estão envolvidas em algo que não compreendemos? Isabela assentiu com a cabeça, seu olhar firme, mas tristonho ao mesmo tempo. E elas precisam de você mais do que nunca, João. Há mais em cena! Forças escuras que têm a intenção de destruí-las. E você e Clara são a chave para a proteção delas. As meninas tremiam, e João se viu dividido entre o amor que sentia por Clara e a dor que a traição provocava. Ele se virou para Clara, os olhos cheios de questionamento, enquanto a verdade dançava ao redor deles como uma sombra ameaçadora. O que você realmente escondeu de mim? Então, em um movimento brusco, enquanto tudo parecia paralisar, a sala começou a girar novamente. Você precisa decidir rapidamente a escolha que você fizer agora, gritou Isabela, enquanto a luz começava a ofuscar novamente. João pensou em tudo o que construíra e no pacto que fora revelado. Teria ele que pagar um preço que não estava pronto para aceitar? Ele olhou para as meninas, que estavam mais do que apenas inocentes. Eram o futuro. E naquele instante, a verdadeira natureza do que estava acontecendo parecia mais pesada do que qualquer coisa que já enfrentara. João, o que você escolhe? A voz de Isabela cortou através do caos, e antes que ele pudesse responder, tudo ao seu redor começou a desvanecer, puxando-o novamente para a escuridão. As perguntas ecoavam em sua mente, enquanto a urgência do momento se intensificava. O que ele deveria escolher?
o que mais estava oculto nas sombras do passado. E assim, enquanto a luz apagava, ficou claro que a verdadeira batalha apenas começava. Enquanto a luz ofuscante se espalhava, João sentiu que o mundo ao seu redor começava a se desfazer. Corações disparados, gritos se misturavam ao clarão que o cercava. Ele olhou uma última vez para as meninas, com os olhos arregalados, preenchidos de medo. Clara estava ao seu lado, fazendo tudo parecer uma tempestade prestes a atingir. João, a escolha é sua, Isabela gritou, mas o rugido da criatura aniquilou suas palavras. O peso da responsabilidade pesava tanto que quase podia tocá-lo. Ele não podia deixar que o legado e a inocência das meninas caíssem em mãos erradas. Não, eu não vou deixar isso acontecer! Sua voz tinha um tom firme, mas tão cheio de incerteza. Ele olhou para Clara e, por um instante, tudo fez sentido. Por favor, confie em mim. Vamos lutar. Clara segurou sua mão. Um gesto de força entre a fragilidade do momento. E foi aí que ele percebeu algo. A ligação entre eles era mais forte que qualquer sombra que tentasse separá-los. A luz cresceu. E um pulsar de energia passou pelo corpo de João. Era como se cada fibra de seu ser estivesse chamando por ele. Exatamente como Maria disse. Ele pensou, a verdade é uma faca de 2 gumes. Ele precisava unir as forças, não apenas lutar contra o que estava diante dele, mas canalizar tudo o que aquela linhagem representava. Para frente, vamos! Gritou e as meninas, percebendo a determinação em sua voz, começaram a se mover. Isabela aplaudiu e, em um movimento quase orquestrado, todos se uniram. A criatura avançou, mas agora era diferente. Rodrigo, o homem mascarado, se moveu e, com uma força inesperada, assumiu uma posição defensiva. O que estava se formando era uma equipe, uma linha de frente contra a escuridão. Aceite o que somos, juntos, ecoar nas mentes deles, como um clamor coletivo que ressoou tão forte quanto a luz que agora os envolvia. A energia pulsou e, de repente, João viu os rostos das meninas se iluminarem. Um brilho nos olhos que não era só de medo, mas de coragem. Deu esperança. Vamos lá! Gritou novamente, e num impulso todos avançaram. A luz o cercou e emergiu em uma união palpável. A criatura hesitou, seus olhos sibilantes tão confusos quanto assustados. E naquele instante crucial, João percebeu. O amor, a proteção e a verdade eram mais poderosos do que qualquer escuridão. Eu escolho elas! Eu escolho a verdade! As palavras saíram como um grito de batalha, vibrando na camada mais profunda de seu ser. Uma onda de luz irrompeu e tudo se desfez. João, Clara e as meninas foram sugados. E a última coisa que sentiu foi a energia unificada das vozes como um hino e a esperança que finalmente florescia. Quando ele acordou, estava em um campo florido. O aroma doce no ar parecia prometer novos começos. As meninas brincavam ali ao redor, rindo, sorrindo, seguras. E Clara estava ao seu lado, os olhos cheios de amor. Uma conexão reintegrada. Está tudo bem agora? Ele perguntou, e as lágrimas brilharam em seus olhos. Ela sentiu, e um sorriso suave atravessou o rosto dela. Sim, amor. Conseguimos. Enquanto observava as meninas se divertindo, João sentiu um peso se dissipar. Sim, havia desafios à frente, mas agora eram uma família. O passado poderia ser um fardo, mas juntos poderiam superá-lo.
juntos e com amor. E aquele girassol, que antes era um símbolo de esperança, agora era um testemunho da luta que venceram. Com um suspiro profundo, ele percebeu que o futuro ainda guardava mistérios. Mas um universo de possibilidades se abria e ele estava pronto para enfrentá-las. E agora, você que acompanhou essa jornada intensa, não se esqueça! Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Sua contribuição é vital. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações, teorias sobre esse desfecho incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este emocionante final. Vamos espalhar essa história. Você é parte dessa jornada e sua voz significa tudo.